Olá, eu sou a Ana Cláudia Santos e este é o Versos de Lisboa, um podcast de 3 episódios onde vamos passear pelas ruas da cidade e ouvir a poesia que vive nelas. Começamos em Alvalade, passamos pela Graça, por Alfama e terminamos na Baixa Pombalina. Este é um passeio com poesia e espero que venham comigo. – 27 de julho de 2025, 11 horas e 7 minutos, Alvalade, Lisboa. Comecei a minha aventura pela Rua Antónia Pucis, um nome que nunca tinha ouvido falar. Mais tarde, vim a saber que Antónia Gertrudes Pucis nasceu em Cabo Verde, em 1805, e faleceu em Lisboa, em 1883. Foi poeta, dramaturga e jornalista, tendo colaborado com vários jornais e revistas literárias, como o Paquete do Tejo e a revista Universal Lisbonense, entre outros. Defendeu a participação das mulheres na vida política e acreditava que todas deviam ter acesso à leitura e à escrita. Lutou pelos seus direitos, sendo a primeira mulher em Portugal a fundar e dirigir jornais. Entre as décadas de 1840 e 1850, criou e dirigiu os jornais A Assembleia Literária, A Beneficência e A Cruzada. Foi também a primeira jornalista portuguesa a assinar com o seu próprio nome, recusando-se a assinar um pseudónimo masculino. Teve contacto com figuras como Alexandre Herculano e Almeida Garrett e deixou obra publicada em poesia, crónica e teatro, e para além da escrita tocava piano e compôs peças para orquestra. Desci até à Rua Fernando Caldeira, outro autor que desconhecia, no entanto encontrei no chão a sua biografia. Fernando Afonso Geraldes Caldeira, filho do primeiro Visconde da Borralha, nasceu em 1841 em Águeda, na Casa da Borralha, e faleceu em 1894 em Lisboa. Entre 1892 e 1893 foi diretor literário do jornal Diário da Manhã e redator do jornal O Tempo. Mais tarde deixou o jornalismo para se dedicar em exclusivo às artes, nomeadamente à literatura, ao teatro, à música e à pintura, áreas às quais consagrou toda a sua vida. Continuei a descer e cheguei à Rua Fernando Pessoa. Este é um bairro tão bonito, tão verde, tão rosa, tão amarelo, tão multicolorido. Pensei em como deve ser bom dormir nestas casas tão sossegadas, tão longe do barulho do centro da cidade, do trânsito, das multidões. E isso lembrou-me um poema de Álvaro de Campos. Lisboa com suas casas. Lisboa com suas casas, de várias cores. Lisboa com suas casas, de várias cores. Lisboa com suas casas, de várias cores. À força de diferente, isto é monótono. Como à força de sentir, fico só a pensar, se de noite, deitado mas desperto, na lucidez inútil de não poder dormir, quero imaginar qualquer coisa, e surge sempre outra, porque há sono, e porque há sono, um bocado de sonho. Quero alongar a vista com que imagino por grandes palmares fantásticos, mas não vejo mais, contra uma espécie de lado de dentro de pálpebras que Lisboa com suas casas, de várias cores. Sorrio porque aqui, deitado é outra coisa. À força do monótono é diferente. E à força de ser eu, durmo e esqueço que existo. Fica só, sem mim, esqueci porque durmo. Lisboa com suas casas, de várias cores. Virei depois à direita e deparei-me com a Rua Mário de Sá Carneiro. No início da rua, vejo o prédio número 7 e surgiu-me um dos meus poemas preferidos deste poeta, chamado precisamente Sete. 7. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Esta rua termina num beco. Voltei atrás, passei novamente por Fernando Pessoa e encontrei-me com a Rua Florbela Espanca. Esta rua é um silêncio com sombras. À entrada dos prédios há todas as flores que conheço, desde cambarás até oleandros. Ouço as flores da fortuna a sussurrar para mim e ouço uma Tília a cantar. Uma vez a Flor Bela escreveu assim: A voz da Tília. Diz-me a Tília a cantar. Eu sou sincera, eu sou isto que fez. O sonho, a graça, deu ao meu corpo o vento, quando passa, este ar escultural de baiadeira. E de manhã o sol é uma cratera, uma serpente de ouro que me enlaça, trago nas mãos as mãos da primavera. E é para mim que em noites de desgraça toca o vento Mozart, triste e solene. E a minha alma vibrante, posta a nu, diz a chuva sonetos de Verlaine. E ao ver-me triste, a Tília murmurou: Já fui um dia poeta, como tu.
ainda hás de ser Tília, como eu. Deixei a flor bela descansar e voltei a cruzar-me com a pessoa, mas rapidamente o perdi de vista ao entrar na rua Alberto de Oliveira. Nunca tinha ouvido falar neste nome, mas este contou-me que nasceu em 1873 no Porto e que faleceu em 1940 na mesma cidade, e que fundou, com o poeta António Nobre, a revista Boémia Nova e que colaborou com a Revista de Portugal, criada por Eça de Queiroz. Antes de seguir o meu caminho, deu-me a conhecer António Patrício, que dá nome à rua onde iria desaguar. Este escritor e diplomata português nasceu na cidade invicta em 1978 e deixou-nos em 1930 em Macau. Os seus estudos foram da área da matemática e da medicina, mas nunca exerceu estas profissões. Dedicou-se à diplomacia, assim como à literatura, sendo que a sua obra possui influências de Nietzsche. Encontramos a sua escrita em formato poesia, conto e teatro e foi colaborador da revista Águia, revista Nova Arte e Vida e Contemporânea. Procurei a Avenida de Roma, que me levaria cada vez mais perto do meu destino. Enquanto caminhava por este passeio longo e quente, surgiu-me no pensamento o livro Requiem, uma alucinação, do italiano Antonio Tabucci. Este descreve exatamente a mesma situação em que me encontrava. Alguém, ao meio-dia em ponto, numa Lisboa perdida no mapa, num domingo de julho. E eu também me ia cruzando com figuras entre o real e o fantasmagórico, certo? Tabucci nasceu em Itália em 1942, em 2004 pediu a nacionalidade portuguesa, fruto do amor que tinha pelo nosso país, e faleceu em Lisboa em 2012. Caminhei, até finalmente chegar à Praça de Londres. Aí visitei a sua cabine de leitura, um pequeno projeto onde uma antiga cabine telefónica se transforma numa biblioteca comunitária. Entre os livros encontrei Zadie Smith, Charles Dickens, Virginia Woolf, Deborah Levy, George Orwell, Robert Louis Stevenson, vários volumes de Sherlock Holmes e de Harry Potter e, finalmente, o livro de Shakespeare, que andava a procurar há tanto tempo. Continuei o meu caminho pela Rua Guerra Junqueiro, nome de Abílio Manuel Guerra Junqueiro, nascido em 1850 em Ligares e falecido em Lisboa em 1923. Foi escritor, poeta, político, deputado e jornalista. A sua poesia teve um forte impacto social e, segundo muitos, ajudou a criar um ambiente revolucionário que conduziu à implantação da República. Começou por estudar teologia, mas ao perceber que não queria seguir a vida religiosa, mudou para o curso de Direito. A sua carreira literária iniciou-se em Coimbra, através do jornal literário A Folha, dirigido pelo poeta João Penha, e foi nesse contexto que estabeleceu amizade com vários nomes influentes da chamada Geração de 70, um grupo de intelectuais que marcou profundamente a cultura portuguesa. A sua obra abrange poesia e prosa e muitos dos seus textos foram publicados em jornais políticos e artísticos como A Lanterna Mágica. Já na Alameda, apanhei o autocarro 735 em direção à Graça para me encontrar com a Rua Natália Correia. Sinto às vezes que gostava de ter mais de Natália em mim, mais coragem para dizer o que arde, sem pedir licença à linguagem nem ao mundo, de ter a ousadia de ser indomável, de transformar os meus pensamentos numa lâmina afiada, cada emoção num poema incendiado, de rir alto quando espera um silêncio, de entrar nos lugares como quem funda a história e de não ter medo de parecer demais. Gostava de carregar nas palavras a mesma fúria luminosa com que ela as lançava, de desafiar o instituído com lucidez e paixão, de viver sem pedir desculpa, de olhar com a sobrancelha erguida e o coração em chamas. Porque no fundo o que eu queria mesmo era essa liberdade que não se disfarça, essa liberdade que incomoda, que não se encaixa, mas que ilumina tudo à sua volta. Assim como a Natália também sabia fazer. Sigo pela rua e pelo Largo da Graça até encontrar Sofia de Melbreiner a olhar para Lisboa, lá do Mirador. Pergunto-me o que vê Sofia, com os olhos fixos sobre a cidade. Talvez repare primeiro na luz, nessa claridade líquida que pousa nos telhados como um pensamento antigo. Talvez veja as casas velhas a descerem escada até ao rio, como se Lisboa inteira quisesse mergulhar no Tejo. O Tejo, largo e silencioso, que parece uma ideia em movimento. E Sofia, que sempre escreveu com a nitidez das coisas essenciais, talvez veja ali o tempo, a liberdade ou simplesmente o lugar onde o mundo começa. Talvez repare também nos detalhes que tantos ignoram. Uma roupa a secar na varanda, um gato a dormir à sombra, o vulto amarelo de um elétrico a riscar a cidade, quem sabe.
Termina assim o primeiro episódio de Os Versos de Lisboa. No próximo vamos caminhar por Alfama, ouvir fado e descobrir mais sobre os poetas que deram origem a letras de músicas que ficaram para sempre marcadas nas ruas da nossa cidade. Agradeço por me terem ouvido. Este é um projeto com o apoio de Ver Imperfeito, Espaço Imperfeito, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo e Peak Creative Collective. Guião de Ana Cláudia Santos, fotografia de Ana Ferreira, música e edição de som de Diogo Lourenço e vídeo de Carlos Alves.